versículo 5. E morreram também, grave esta frase aí, também. Por que também? Porque este também aqui no original mostra que não somente os moços, os filhos de Noemi vão morrer, mas também como os gados, os bois, os cavalos, as ovelhas, todos os animais vão sofrer, de acordo com o texto original. E ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, a mulher que é Noemi, dos seus 2 filhos e de seu marido. Agora, eu preciso chamar sua atenção para o versículo de número 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Então aqui provavelmente elas estão em casa, que estão morando em Moabe, porque o texto diz que elas saem dos campos, trabalhar nos campos e volta e sai dos campos, certo? Porquanto na terra de Moabe, veja que não é mais campos, e sim terra do lugar específico, ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu preciso chamar a sua atenção também para este versículo, porque a gente vimos nas aulas anteriores que provavelmente, e isso nós não temos dificuldade de entender, porque era comum no contexto do Antigo Testamento anjos mensageiros virem entregar notícia, e nós temos alguns documentos, por exemplo, Targum, que ensina que esta mensagem está nos campos de Moabe, foi justamente um anjo que trouxe esta mensagem. E qual é a mensagem que o anjo trouxe? Qual é a mensagem aquilo que nos interessa a princípio não é que seja anjo, mas sim a expressão mensageiro. Porque aqui nós temos um tipo perfeito da vinda do Messias. Por quê? Porque, veja bem, elas estão em Moabe. E quando elas estão em Moabe, diz o seguinte, que agora, depois que ela está desamparada, nós vimos na aula anterior que Noemi é um tipo, uma tipologia, um símbolo de Israel. E Elimeleque é um símbolo profético de que um dia Deus iria morrer para esta mulher. Nós vimos esse relato na aula anterior, lá em Lamentações, capítulo 1, no versículo 1, que diz que Israel se tornou-se como uma viúva, está sozinha e solitária. E os filhos de Noemi são um símbolo dentro da tipologia dos profetas, que passam um período em silêncio depois do cativeiro babilônico, porque aquela está em outra terra, e eles vão voltar agora, Israel volta para Jerusalém, para se estabelecer em Jerusalém, e nós temos um período interbíblico de 400 anos de silêncio, onde não tinha profeta, onde o monte não tremia, onde não tinha simplesmente nada, onde Deus se silencia por 400 anos. Depois de 400 anos, diz lá nos dias de Marcos, o evangelista escreve no capítulo 1, que apareceu uma voz no deserto, clamando e falando, anunciando o reino de Deus e falando que viria o Messias. Este mensageiro que fala aqui é justamente um tipo, um símbolo de João o Batista. Agora, preste atenção comigo. Qual é a mensagem que ele está trazendo? Que Deus dará pão em Belém. De onde viria o Messias? De Belém, de acordo com o profeta Isaías. Era lá que deveria vir o Messias. E este Messias viria com pão, porque foi o próprio Deus que dará esse Messias. Quando Cristo está ensinando em João capítulo 6, ele diz o seguinte, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu não sou mais um pão perecível que estraga, não. Eu sou o maná escondido dentro da arca. Aquele que não estraga, louvado seja o nome do Senhor. Então, este pão que está falando aqui, por isso que eu estou dizendo para vocês que depois deste ciclo de 10, Deus agora está chamando não somente a Israel, mas a comunidade gentia, porque veja que o versículo 6, eu preciso que você olhe para o versículo 6 comigo. Então se levantou ela com as suas noras. A Bíblia diz que quando Cristo inicia seu ministério, Cristo vem exclusivamente para os judeus. Dá pão justamente para a casa de Israel. Mas a Bíblia diz que vem lá atrás uma mulher. Capítulo 15 de Mateus.
E no capítulo 15 de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ela por 3 dias corre atrás de Jesus e os discípulos chegam para Jesus e falam o seguinte: mestre, já está feia a coisa, desperta essa mulher para que ela vá embora. Jesus fala assim: eu não fui enviado senão a casa de Israel. Eu só posso dar pão para a casa de Israel. Mas ele falou o seguinte assim: não é bom pegar o pão dos filhos da casa de Israel e dar aos cachorrinhos, dar aos estrangeiros, porque os estrangeiros chamavam Israel de cachorro. Mas agora Jesus está dizendo assim: cachorro são os que estão de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mulher fala o seguinte: mas mesmo assim os cachorrinhos comem da migalha da mesa que cai dos seus senhores, porque ela reconhece o senhorio de Cristo. Essa mensagem é muito importante, porque ela fala, porque o cachorro também faz parte, porque ele tem um senhor, ele tem um dono, e tu és meu dono, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para esta mulher e diz o seguinte: que tamanha é a tua fé, mulher? E vai conforme que haja na tua casa um milagre conforme a tua fé. E a gente sabe que foi justamente nesta mulher onde a semana de Daniel parou e iniciou-se o tempo dos gentios. Então por isso que o texto diz aqui que além desse pão vir futuramente nutrir e alimentar Noemi, que representa Israel, também vai vir com Noemi essas duas. Então eu quero chamar sua atenção mais uma vez, ainda no versículo 6. E voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe se ouviu o Senhor que tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Agora, olha o versículo 7. O versículo 7 é um versículo chave para nós entender algo muito importante. Por isto saiu do lugar de onde estivera. Elas estavam em casa e as suas noras com ela. Veja que as duas, a notícia parece boa. E indo elas caminhando, eu preciso chamar sua atenção nisso aqui. E sublinha essa palavra aí, e indo elas caminhando, e nós temos um ponto aí, depois da palavra caminhando. O Dr. Norman Rushton Champlin, ele vai dizer justamente que o versículo 7, que fala que elas se levantam no versículo 6 e saem no versículo 7 caminhando, entre Belém e Moabe, nós temos ali uma distância de 80 quilômetros. E nesses 80 quilômetros, quando elas param, olha o contexto, para voltar para a terra de Judá. Veja que no versículo 6 fala dos campos de Moabe e da terra de Moabe. E no versículo 6 fala da terra de Judá, porque era uma terra específica, porque era um lugar específico que elas tinham que ir, porque não fala das 12 tribos, mas sim da terra de Judá. Agora, olha comigo aqui. O Dr. Norman Rushton Champlin diz o seguinte, que quando elas estão indo, caminhando, quando chega na fronteira entre o país de Israel e o país de Moabe, é o que vai começar o diálogo do versículo 8. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque nós temos aqui 4 capítulos do livro de Ruth e 85 versículos. 59 desses versículos são diálogos e dialetos entre elas. Até o versículo 7, eu quero que você preste atenção nisso, do versículo 1 ao versículo 7, o narrador, o escritor do livro, está narrando a história da saída de Belém, o motivo da saída, e agora ele está falando da volta. Veja que o capítulo 1 fala muito desse contexto de ida e volta. Aquilo que a gente chama na palavra, no grego, metanoia. Metanoia é mudança de direção. Quando a gente se aprofunda um pouco dessa palavra, ela fala de mudança da mentalidade. Por exemplo, quando nós temos a história do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, quando ele está no fundo do poço, quando ele perde tudo, a Bíblia diz o seguinte, caindo em si. Ali o termo original é metanoia, mudança de mentalidade. Ele lembra na casa do seu pai que a situação dos escravos está melhor do que a dele, ele volta. Eu sempre digo que não tem problema nenhum em você pecar. Pecar é fácil. Pecar é normal para qualquer um. Agora, o que eu preciso que você entenda é isso. Voltar atrás é outra história. Se humilhar, se quebrar, é outra história. Pecar, qualquer um peca.
Falhar, qualquer um falha. Agora, reconhecer que errou, reconhecer que caiu, reconhecer o que falhou. O sentimento humano chamado orgulho é a natureza mais parecida com a natureza de Satanás. Porque o orgulho do homem, o que é que Deus faz para quebrar o orgulho do homem? Deus leva o homem no fundo do poço, para mostrar que ele, com o orgulho dele, não é nada. Para que ele caia em si, para que ele consiga voltar. O texto diz o seguinte, ela vai falar agora no versículo 8, Noemi. O versículo 8 começa o dialeto. E diz o seguinte, e Noemi, as suas noras, disse, ide, voltai cada um à casa da sua mãe. Eu preciso chamar a sua atenção aqui, porque Noemi diz o seguinte, ide e voltai cada um à casa da sua mãe. Por que Noemi fala isso? Porque é a mãe da desamparada que vai acolher, de acordo com Cantares, capítulo de número 4, versículo 4, Cantares, capítulo 8, versículo 2. Não é porque elas não tinham pai, porque se você ler o capítulo 2, o versículo de número 11, diz o seguinte, respondeu Boaz e lhe disse, bem, sei que me contou quando lhe fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, vírgula, deixaste o teu pai e a tua mãe. Então Ruth, ela tinha pai e tinha mãe. O que o Noemi está dizendo assim, a tua mãe vai te acolher. O Noemi está dizendo aqui, a primeira coisa que o Noemi está mostrando para ela é que lá em Belém, de Judá, não vai ter um carinho de uma mãe. Não vai ter alguém que vai passar a mão na cabeça dela. O que Noemi está tentando mostrar para ela é que lá vai ser difícil. É que lá não vai ser fácil. Então ela está dizendo o seguinte, volte cada uma à casa da sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência. Preciso chamar a sua atenção para esta palavra benevolência. Benevolência, da língua hebraica, chama-se Hesed. Hesed fala do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Ela está dizendo o seguinte, que o Senhor haja convosco com benevolência, com fidelidade, que o Senhor seja fiel com vocês. Por isso que o livro de Ruth é o João 3,16 do Antigo Testamento. É um símbolo do amor de Deus e mostra que o amor de Deus, ele não é somente tribal, ele não é somente da comunidade de Israel, mas é um amor que é profetizado lá por Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui é um símbolo vivo do amor de Deus, não somente com a comunidade de Israel. Então Noemi está dizendo que o Senhor haja convosco com benevolência, com hesed, com fidelidade, com caridade, que o Senhor tenha esse carinho com vocês, como vós usastes com os falecidos, como vocês foram fiéis com os seus maridos e comigo. Então, que a palavra que Noemi usa aqui é o nome próprio de Deus. Noemi não está dizendo assim, que os deuses de Moabe hajam com vocês com benevolência. Não, Noemi, mesmo Noemi estando lá, Noemi ainda acreditava no verdadeiro Deus. Ela está dizendo o seguinte, que o Deus monoteísta, o Deus único, verdadeiro, que é o Deus de Israel, possa agir com vocês, possa fazer com vocês hesed, que possam agir com benevolência com vocês. Aí, o que é que diz no versículo 9? E o Senhor vos dê, que achei descanso. Esta palavra descanso aí, a preocupação de Noemi, é justamente porque ela diz aí no versículo de número 5, que quando morrem também os dois filhos, diz que a mulher fica só desamparada, sem marido e sem filho. Porque Noemi está olhando para suas noras, porque Noemi está na fronteira aqui, ela está na fronteira entre Belém e Moabe. Ela está dizendo o seguinte, que o Senhor vos dê e que ache descanso cada um em sua casa. Ela está dizendo assim, volte para o seu povo, que vocês lá vão achar um marido, porque vocês são jovens. Lá em Belém não vai ter nenhum futuro para vocês. Lá em Belém a vida vai ser dura. Lá em Belém a vida vai ser difícil. Vai ser difícil. Então que vocês voltem para a casa da sua mãe de vocês. E que lá em Moabe o Senhor haja com vocês com benevolência, hesed, e que lá vocês consigam achar um marido. Um marido que possa amparar vocês.
ela está dizendo, o compromisso de vocês comigo acabou até aqui, porque os meus filhos estão mortos. Aí diz o seguinte, e beijando-a, Noemi beija, esse beijo aqui é o famoso beijo de despedidas. Dentro da cultura judaica, nós temos 3 tipos de beijo. Nós temos o beijo da despedida, nós temos o beijo da cerimônia, nós temos o beijo da unção. Nós temos o beijo da cerimônia lá no capítulo 4, quando o Senhor manda Arão e até Moisés, onde diz que o beija. Nós temos o beijo da unção lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, quando diz que Samuel vem, unge a Saul e o beija, que é o beijo da unção. E nós temos o beijo da despedida, que é justamente aqui. Quando Noemi beija, Noemi está decidida a ir embora. Noemi está decidida a voltar para Belém. E está se despedindo dela. Mas olha o texto, levantaram a voz e começaram a chorar. Grava esta palavra. Levantaram a voz e começaram a chorar. Aqui elas começam a chorar. E aqui elas vão falar o seguinte, disseram-lhe, certamente vos voltaremos contigo ao teu povo. As duas dizem isso. Voltaremos contigo ao teu povo. Noemi diz no versículo 11, porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós sejam por maridos? Olha que Noemi vai apertar mais ainda as coisas aqui. Noemi está dizendo assim, porventura tenho marido? Porventura eu estou grávida? Aí ela vai apelar para o levirato no versículo 12. Voltai, filhas minhas, ide embora, que já sou muito velha para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança. Ela está dizendo que não tem esperança. Se eu talvez tivesse esperança, ou ainda que esta noite ainda tivesse um marido e tivesse filhos. Esperar-lo-ei até que viesse ser grande e deter-vos-ei por eles sem tomar-lhes por marido. Noemi está dizendo o seguinte, olha a teologia de Noemi. Eu estou muito velha, eu não tenho marido, aqui não tem um levirato para que eu possa tomar um para o levirato, não estou grávida. Traduzindo para Noemi, lá em Belém não vai ter nenhum futuro para vocês. Voltem, filhas minhas. Quando Noemi fecha todas as brechas e mostra que a situação é séria, porque até então, quando o texto diz que elas choram, e no versículo 10 diz que elas seguem, e diz que voltaremos contigo ao teu povo, veja que Noemi fala 3 vezes para elas voltarem. Noemi diz no versículo 8 que o Senhor haja convosco de benevolência. Mas no início ela fala o seguinte, voltai. No versículo 11, Noemi diz, voltai. E no versículo 12, Noemi diz, voltai. 3 vezes Noemi fala para as duas, voltem. E elas falam, voltaremos, não voltaremos e vamos contigo. Mas quando Noemi vai descrever a gravidade no versículo 12 e o 13, olha o que ele diz no versículo 14. Então levantaram a voz. Eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui. E tornaram a chorar. No versículo de número 9, elas choram. Diz aqui que no momento da despedida, elas tornam a chorar. Nós precisamos de um pequeno detalhe aqui no hebraico. Esta palavra no hebraico, eu vou pegar a minha Bíblia aqui no hebraico aqui. Ruth, capítulo 1, o versículo de número 14. Deixa eu abrir a minha Bíblia hebraica. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 14 fala o seguinte. Vê Toshenar, e levantaram Colev. Vê Toshenar, e chorou. Esta palavra aqui, ela se chama no original Barra.
né? E ela leva um Aleph. E justamente, propositalmente aqui, no versículo 14, quando eles tornaram a chorar, o Aleph é omitido. O escritor que está escrevendo o livro de Ruth, ele tira o Aleph. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ele representa um boi. Por exemplo, quando a gente fala El, o Lamed representa cajado ou aquele que conduz, né? E Aleph representa força. Por isso que o nome El, o Aleph e o Lamed fala de Deus, nome de Deus, né? Porque é a força que conduz. Quando a gente fala Elohim, a força que conduz, que criou. Então por isso que o nome El, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Michael. Então todos esses nomes têm a terminação El, ou no início ou no fim da palavra, porque fala da força que conduz por trás, a força de Deus. Por isso que o nome El quer dizer Deus. Mas a primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. E o Aleph, ele fala de força. E o Aleph, ele é omitido aqui justamente no versículo 14, porque fala justamente desta palavra, que elas já haviam chorado tanto, já haviam se derramado, a tristeza era tão grande, né? Porque o escritor quer demonstrar como elas estavam íntimas, como elas estavam sentindo. Então o Aleph, ele é tirado para mostrar que a força do choro, elas já estavam nas últimas ali. E por isso que o texto diz, e tornaram a chorar. Porém, quando Noemi fecha as portas, dizendo que lá em Belém não tem nenhum futuro, que lá em Belém elas vão ter problemas, as portas estão fechadas. Quando Noemi mostra que lá não tem nada que pode agradar a elas, olha o que diz o texto. Então Orfa a beijou. Veja que é o mesmo beijo de Noemi, o beijo da despedida. Agora, enquanto Orfa beija, o texto diz, porém Ruth se apegou, no original abraçou a Noemi. Enquanto Orfa beija Noemi, o texto diz que Ruth se apega a Noemi. Eu preciso que você entenda isso. Nós vimos que Orfa significa pescoço, pescoço duro, pescoço que não se dobra. Orfa é um tipo da igreja ou da religião que segue o Deus de Noemi. Porque elas falam o seguinte, no versículo 10. E disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Vamos para lá. Só que tem um problema, quando Noemi mostra para Orfa que lá não vai ser fácil, Orfa quer voltar. Enquanto Ruth é a igreja fiel, é a igreja verdadeira. Que mesmo sabendo que em Belém vai ter dificuldade, que mesmo em Belém sabendo que vai ser difícil, que mesmo em Belém sabendo que a vida não vai ser fácil, que mesmo em Belém ela vai ter dificuldade, mas mesmo assim ela fala, eu abraço contigo, Noemi. Eu estou contigo até o fim, Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Orfa é um tipo da igreja que começa a caminhada, começa a seguir Noemi, mas quando ela se depara com algumas coisas no caminho, ela desiste. Ela para. Ela não quer continuar porque ela sabe na cabeça dela que pensa ela que não vai ter nenhum futuro. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Todo aquele que escolhe a seguir ir para Belém, a 80 quilômetros de Belém, será lembrado e Deus vai começar a trabalhar nessa vida. Agora, porém, todo aquele que desiste em volta do meio do caminho, da fronteira, não será lembrado. Você sabe qual é o problema? O texto diz que morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Mas olha o que diz em Ruth capítulo 4. E o versículo de número 10. Versículo 9 ou 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunha que tomei tudo quanto foi de Elimeleque. Grava aí o nome, olha o nome aí, Elimeleque. De Quilion, de Malom, de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita. Todos os personagens são citados na história, menos Orfa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que começa na caminhada e você desiste no meio do caminho, lá na frente você vai ser esquecido. Ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai contar a tua história. E aqui,
Ruth não tem vantagem. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de Ruth e Orfa era a mesma. As mesmas possibilidades das duas era a mesma. A diferença é que Ruth abraça, Ruth não está preocupada se vai ter dificuldade, porque Ruth é fiel. E eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo nesse momento. Permaneça fiel, mesmo em tempos de perda, mesmo em tempo de crise. Não desista, não pare, não volte atrás, porque Ruth é um símbolo de Ló lá atrás, só que é o oposto de Ló. Porque a Bíblia diz que Ló foi tido como filho para Abraão. E quando Abraão saiu, carregou com Ló consigo. E Abraão tinha o princípio dos dízimos sobre os seus lombos. E como ainda Abraão não havia se encontrado com Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia deixa bem claro que no órfão, na ausência de um sacerdote, lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, e Deuteronômio capítulo de número 14, versículo 29, que eu poderia dizimar sobre o órfão. E este órfão que Abraão vai dizimar é Ló, por isso que ele vai adotar como filho, e Abraão vai dar o dízimo, vai passar a dizimar. Por isso que Ló vai enriquecer de uma forma absurda. E chega um dia que diz que os dois precisam se separar. E aqui que é importante, porque Abraão adota Ló como filho, Abraão mostra o amor para com Ló, e o texto diz que quando chega no momento da divisão, quando chega no momento da separação, a Bíblia diz que Ló cresce os olhos sobre as campinas do Jordão. Primeiro, Ló não reconhece o senhorio. Segundo, Ló não dá o senhorio para Abraão. Terceiro, Ló vai deixar Abraão com o deserto do Negev, vai ser ingrato. Depois ele não reconhece. E nós vamos ter na história algumas perdas de Ló. Ló chega com muito lá nas campinas de Sodoma e Gomorra. Ló chega riquíssimo nas campinas de Sodoma e Gomorra. Mas o texto diz que Ló perde tudo em Sodoma e Gomorra. E perde a sua mulher. Agora, o exemplo de Ruth é o seguinte. Ruth não tem nada. Ruth não recebe o dízimo. Mas Ruth é fiel. Ruth honra a Noemi. Ruth dá a Noemi o senhorio. E Ruth, quando ela pega esses princípios, abraça esses princípios, mesmo não tendo nada, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai honrar Ruth, porque Ruth chega comendo as migalhas que caem da fazenda, mas depois ela vai trabalhar na fazenda, e depois ela vai se tornar, louvado seja o nome, dona da fazenda. Eu profetizo na sua vida, que se você escolher uma vida de fidelidade, uma vida intimamente de seguir o Deus de Noemi e seguir o povo de Noemi, Deus vai fazer o impossível sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo e quero ser um profeta de Deus para a tua vida. Não pare no meio do caminho, não desista, não retroceda, por mais que as propostas para Moabe seja boa, não volte atrás, louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá em Belém você vai passar dificuldade, você vai ter problemas, as pessoas não vão querer te aceitar, mas eu quero dizer para você que o Deus de Noemi está contigo nesta caminhada, e Ele vai agir com você com hesed, com benevolência, louvado seja o nome do Senhor. Não desista, não pare, porque Deus vai usar dentro de você algo para abençoar aquele que pensara que Deus esquecera de si, aquele que pensara que Deus pesou a sua mão sobre ele, porque é assim que vai acontecer com Ruth. Deus vai usar Ruth, e as pessoas vão olhar para Ruth e vão dizer, Ruth, Noemi, é melhor para ti do que 7 filhos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo aqui uma coisa interessante, o que nós estamos vendo aqui é a fidelidade de Ruth para com Noemi, porque o texto diz que Ruth se apega a Noemi, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós não temos meio termo, aonde um é favorecido e o outro desfavorecido. Não, porque as mesmas possibilidades de Orfa eram as possibilidades de Ruth. A diferença é que Ruth é amiga. Ruth abraça, enquanto Orfa é pescoço duro. Orfa não reconhece, Orfa desobedece. Orfa não quer seguir Noemi porque Orfa é interesseira. E eu quero encerrar no versículo de número 15. Porém disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada, ao teu povo e aos deuses. Volta tu também com ela. Sabe quando é que a gente vimos que Jesus falou?
que quando Jesus apertou a mensagem, Noemi aperta a mensagem. O texto diz que a mensagem foi dura demais para o povo receber. Abassuri anda lá, abraçai, o ande faz. Ebaixuri canta lá, abracei, o ande faz. E o texto diz que o povo, por a mensagem que Cristo pregou naquele dia ser muito dura, ele sai, abandona, é um tipo de órfão. Mas a Bíblia diz que Jesus chega em vocês. É o que Neemias está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A tua cunhada foi embora. Será que você também não quer ir com ela, voltar para os seus deuses? Vá com ela. Jesus falou, vocês não querem também ir com eles? Você vai embora com eles, mas o discípulo não. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras, se só o Senhor é esse pão, se só o Senhor é esse maná. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo na sua vida a mesma fidelidade de Ruth sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare. E este é o crivo de Deus sobre a sua vida. Porque diante da